Bom dia a vocês, que bom que você está aqui, a graça e a paz de Jesus, fico muito feliz de você estar aqui, e isso sempre toca o meu coração, o fato de Deus ser tão grande, mas Ele se tornar pequeno bastante. A palavra de Deus diz no profeta Isaías, que Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita com um contrito e quebrantado de coração. Deus é aquele que é soberano, que transcende a tudo que foi criado, mas Ele também é imanente, Ele faz parte desse mundo, Ele vem habitar o nosso coração. E é glorioso que eu e você possamos desfrutar da presença dEle dessa forma. Eu estava falando com uma irmã que está fora da cidade, cuidando da mãe num hospital, talvez os últimos dias ou últimas horas da sua mãe, e eu estava falando para ela, quão maravilhoso tem sido ela passar com isso com o Senhor. Se ela estivesse enfrentando essa situação sem o Senhor, como seria? E eu sempre penso nisso. Como seria eu enfrentar as lutas da vida sem que Deus estivesse comigo? Sem que eu tivesse o consolo e o conforto da presença do Espírito Santo de Deus? Sem que eu tivesse o ânimo e o encorajamento das Escrituras? Sem que eu tivesse realmente o prazer da comunhão de Deus nos vales da vida? Nós somos de fato bem-aventurados, irmãos. E a maior bem-aventurança, a maior bênção que nós podemos ter é desfrutar da presença do próprio Deus em nosso coração, em nossa vida. Que a gente de nenhuma forma minimize ou menospreze a riqueza insondável do Evangelho da Graça, que nos permite caminhar com o Senhor. Hoje nós vamos refletir na terceira série de mensagens das bem-aventuranças, porque somos bem-aventurados, e hoje nós vamos refletir em mais duas bem-aventuranças, que o texto da Escritura Sagrada, o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus capítulo 5, nos traz. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, ou ligar no seu smartphone aí, ou ler comigo aqui na projeção. Nós temos pelo menos um projetor. Não sei se você notou, nós começamos o culto, teve uma queda de energia, né? E quem estava aqui obviamente notou, não tinha como notar, né? Talvez você que chegou um pouquinho atrasado não percebeu isso, mas tivemos uma queda de energia que comprometeu nossos telões aqui. Mas ainda temos um, né, meus irmãos? Ainda temos um que podemos utilizar. Queria que você lesse comigo então, a partir do verso 1. O texto de Mateus capítulo 5 diz: vendo as multidões, porque Jesus sempre vê as pessoas, Jesus sempre vê as multidões, não há ninguém longe do olhar de Deus, ninguém. E ele, vendo as multidões, ele subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Sempre vamos aprender quando nos assentamos em volta de Jesus. Sempre vamos ouvir dele quando nos colocamos com ouvidos atentos na sua presença. Eu espero que você esteja fazendo isso nessa manhã. E ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós temos aqui 6 afirmações de Jesus, 6 declarações: bem-aventurados, que significa abençoados, plenamente abençoados, irmãos. Aqui é uma bênção espiritual, o que envolve todas as demais bênçãos. Eu gosto muito da palavra de Tiago 1,17, Deus é o Pai de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, em quem não há sombra de variação, porque Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele é a fonte de toda boa dádiva. Se há alguma bondade na sua vida, se você tem desfrutado de alguma bênção, mesmo que você não reconheça que Deus existe, ou reconheça na sua vida, isso é produto de Deus. Mesmo aqueles que não creem nele, eles desfrutam da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e é por isso que Jesus mesmo em Mateus 5 diz assim, que mesmo os justos e os ímpios desfrutam do sol que nasce, ou da chuva que cai. Toda a expressão de bondade que existe nesse mundo só tem uma origem: o próprio Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, e criou também todas as coisas. E aqui nós vemos a expressão, bem-aventurados, as bem-aventuranças. Todo o Sermão do Monte aqui, até o capítulo 7, verso 24, expressa o que é a realidade do reino de Deus. Todo o sermão. E as bem-aventuranças expressam exatamente isso. Nas primeiras bem-aventuranças que nós meditamos, Jesus estava se conectando com as pessoas em seu sofrimento, em sua dor, em sua agonia, em sua aflição, em sua condição humana de pecado e miséria. Então,
o desenvolvimento das bem-aventuranças, Jesus vai deslocando para aquilo que nós nos tornamos nele. E como somos abençoados em viver o reino. Então, as bem-aventuranças não são uma lista de faça isso para obter aquilo que até a pastora Marinês mencionou, não é um programa de causa e efeito, então a gente faz isso para ser abençoado. Não, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, mas ela é um retrato, as bem-aventuranças na verdade são um retrato, uma expressão do reino, como se vive o reino, como se vive como discípulo de Jesus, o que nós vivemos nele, como seguidores de Jesus, discípulo é seguidor de Jesus, o que nós vivemos nele, o que nós vivemos como filhos e filhas do Deus que é nosso Pai Celestial. Então eu queria refletir com você sobre essa realidade, e antes de pensarmos nas duas bem-aventuranças, só quero destacar o seguinte, que as bem-aventuranças, irmãos, nesse sentido, elas põem a ênfase na questão do ser, e não do fazer. Todo o Evangelho de Cristo, em toda a Bíblia, na verdade você vai ver que o que Deus se concentra é naquilo que você é, e não naquilo que você faz. Primeiro aquilo que você é, o que você faz é produto de quem você é. É por isso que Jesus diz aqui também no Sermão do Monte, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nós fazemos é a expressão de quem somos, e é por isso que em todo o Evangelho, e nós vamos ver isso em todo o Sermão do Monte, vemos nas bem-aventuranças, o foco do reino de Deus, o foco de Deus na nossa vida é em quem somos, em quem nós nos tornamos por sua graça, e não necessariamente no que fazemos, porque Jesus sabe que se nós nos tornamos filhos e filhas de Deus pela fé nele, então as expressões da nossa vida, nossas ações serão produtos realmente de um novo coração, de um relacionamento correto com Deus, em harmonia com a sua vontade. Por isso Jesus se concentra em quem nós somos, e não no que fazemos. Jesus se concentra em quem nós estamos nos tornando, e não necessariamente nas nossas ações religiosas. O Sermão do Monte e as bem-aventuranças expressam isso. O foco está em que nós nos tornamos, ou em que nós estamos nos tornando na presença de Jesus, o que Ele está fazendo em nossa vida, e que nós começamos a ver então, como expressão do caráter dEle no nosso coração. Jesus não espera que nós controlemos o nosso cristianismo, por exemplo, a nossa relação com Ele, não, mas que nós sejamos controlados por nosso relacionamento com Jesus, pela presença dEle na nossa vida. Nós não controlamos religião, não, nós somos controlados pela presença de Jesus em nós. Nós não controlamos as expressões da nossa espiritualidade, no sentido de que é isso que Jesus se concentra. O que eu quero dizer é que Jesus é o centro de tudo, e aquilo que fazemos deve ser a expressão exatamente de quem Ele é, e de como Ele tem habitado o nosso coração. Então, dito isso, eu queria pensar com você nas duas últimas bem-aventuranças que eu li aqui com vocês. Se puder colocar para mim, então, o texto, as duas últimas bem-aventuranças para mim, os versos 7 e 8, onde diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, e o verso 8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Eu queria então começar com a primeira bem-aventurança aqui, desses dois versos, que é bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, irmãos. Misericórdia é algo que a gente encontra muito pouco nesse mundo, é algo que a gente encontra muito pouco nas relações, é algo que a gente encontra muito pouco na sociedade, até porque misericórdia só pode ser exercida plenamente por aqueles que conhecem a Deus, porque misericórdia é um atributo divino. Deus é misericordioso, somente pode se tornar de fato misericordioso aquele que se relaciona com Ele. Eu acho que eu vou me enroscar nessa palavra várias vezes nessa manhã, viu, irmãos? Só pode se tornar misericordioso aquele que recebe misericórdia. Recebe misericórdia, porque nós conhecemos um Deus de misericórdia. Então, ao receber essa misericórdia, nos tornamos misericordiosos. E quem se torna misericordioso, obtém o quê? Misericórdia. Porque quanto mais exercemos misericórdia, mais recebemos misericórdia. Quanto mais vivemos a misericórdia de Deus na nossa vida e exercemos sobre a vida das pessoas, mais recebemos. E eu já vou falar sobre isso um pouquinho mais no final desse ponto, porque eu quero dar uma ênfase a essa realidade. Mas pensa comigo na sequência lógica do que Jesus falou. Ele falou: bem-aventurados os pobres de espírito, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado você que reconhece a sua miséria espiritual,
a sua carência espiritual, porque ele diz assim: o reino dos céus é seu. Se você reconhece a sua miséria, a sua pobreza espiritual, não a sua bondade, não o quanto você é bom, não o quanto você não mata, não rouba, não estupra, então por isso você vai para o céu, não suas virtudes, suas qualidades religiosas, mas quando você reconhece a miséria do seu próprio coração, do seu espírito, então o reino dos céus é seu. Ele diz: bem-aventurado quando então você lamenta essa condição espiritual e você chora, porque você encontra consolo. Bem-aventurado quando você se defronta com a realidade da sua vida, o quadro espiritual, a verdade sobre você mesmo, e você chora por isso. Eu me lembro no nosso grupo de crescimento, o nosso GC, uma irmã que falou que ela achava que ela era tão boa a vida inteira, mas um dia ouvindo o Evangelho, e quando ela se deu conta da sua condição espiritual, ela disse: eu chorei uma semana por perceber quem eu realmente era. E quem chora pela sua condição, pela sua necessidade de Deus, é consolado, é confortado. Então isso nos torna humildes. Então Jesus diz: bem-aventurados humildes, porque você vai receber a terra por herança. A terra já é dos humildes, é dos mansos, a humildade que se expressa na mansidão, porque isso é o caráter de Cristo, Ele é manso e humilde. E então nós, porque vemos tudo isso, temos sede e fome de justiça, e a gente é satisfeito, porque recebemos a justiça de Cristo, nos tornamos justos nele, e podemos exercer justiça, e compartilhar a justiça de Deus num mundo tão injusto e corrupto. E aí nós chegamos nesse ponto da misericórdia. Tudo faz sentido, irmãos, porque com tudo isso que Jesus veio fazendo em nossa vida, não há outra coisa que nós podemos expressar ao mundo, a não ser misericórdia, porque recebemos misericórdia. Nos tornamos misericordiosos porque recebemos misericórdia. A pergunta aqui é: o que é misericórdia? Eu vou dizer primeiro o que não é misericórdia, porque muitas vezes nós achamos que misericórdia é ser complacente. Misericórdia é fechar os olhos para o pecado, para a rebeldia, para o orgulho das pessoas. Que misericórdia é então eu ser tolerante, como a sociedade muitas vezes prega que nós devemos ser, e que nós então devemos concordar com tudo, com os valores que destroem as pessoas, destroem as famílias e arrebentam com a sociedade, porque nossa sociedade é cada vez mais doente. Então, misericordioso é isso, é ser complacente, e simplesmente então deixar que as pessoas vivam como elas bem desejam, como elas bem querem. Não, isso não é misericórdia. Isso pode ser qualquer outra coisa, mas não é misericórdia. Porque misericórdia, algumas definições, depois vou me concentrar numa aqui. Uma bem simples é que misericórdia é Deus agir com cordialidade para com o nosso estado de miséria. É a ação produto do amor e graça de Deus que se canalizam em misericórdia, Deus estendendo a mão para o caído. Ou seja, misericórdia é mais do que eu fechar os olhos para os erros das pessoas e deixar que elas vivam como elas bem entendem. Não, misericórdia é que eu me compadeço dessas pessoas, assim como Deus se compadeceu de mim e estendeu a mão na minha direção. Então, por misericórdia, eu também me sinto impelido a diminuir a miséria das pessoas. Eu sou constrangido pela misericórdia de Deus que me alcançou, a também ser um instrumento de misericórdia, a mitigar a miséria do pecado na vida das pessoas, a olhá-las assim com compaixão, a olhá-las realmente com um amor que se transforma em cordialidade, que se manifesta em ações na direção do sofrimento das pessoas. Nós podemos ser misericordiosos porque Deus é misericordioso. Aliás, Jesus afirmou isso no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 36, ele diz: sejam misericordiosos, assim como é o Pai de vocês. O Pai de vocês é misericordioso. Um autor, o Lloyd Jones, ele menciona uma comparação entre misericórdia e graça. E ele diz assim: a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria, A misericórdia contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado. É um senso de compaixão, de parceria com o desejo de aliviar os sofrimentos das pessoas. A pessoa misericordiosa tem preocupação com a miséria sofrida pelas pessoas, o que produz então em nós ou nessa pessoa um desejo intenso de aliviá-la. E um exemplo bíblico de misericórdia é aquele que nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Onde Jesus fala exatamente sobre isso, através da parábola do bom samaritano, onde passa um sacerdote, passa um levita,
e um viajante que foi assaltado, que foi espancado, deixado quase morto na estrada, e ninguém se manifesta. Então aquele samaritano, nem era judeu, Jesus está expondo a hipocrisia da religião da época, do sacerdote e do levita. Jesus então diz, aquele samaritano não, ele foi, pegou o cara, jogou óleo nas suas feridas, levou para algum lugar, pagou a hospedaria para que ele fosse cuidado. E aí ele pergunta para o perito da lei, ele fala, quem que é o próximo? Quem que é o próximo aqui que a gente deve amar? E aí então o perito da lei diz assim, o samaritano que exerceu misericórdia, exatamente essa palavra, exerceu misericórdia, ou seja, ele se envolveu com o problema, ele atenuou o sofrimento daquele miserável, ele atenuou a situação de miséria que aquela pessoa estava enfrentando naquele momento da sua vida. Então misericórdia, irmãos, não é somente um sentimento de compaixão e piedade, e eu sei que eu e você temos isso tantas vezes, e nós não podemos mitigar o sofrimento do mundo inteiro, nós não podemos de nenhuma forma resolver a miséria da população, mas nós podemos expressar misericórdia às pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, e podemos expressar misericórdia às pessoas que nós vamos em direção a elas, porque fomos impelidos pelo amor de Deus que habita o nosso coração. Jesus é o grande exemplo de misericórdia. Como é que Jesus agiu com os desamparados, com os aflitos, os angustiados? Como Jesus agiu com os enfermos, do corpo ou da alma? Como Jesus, ele agiu com o pecador, completamente julgado, fustigado, injustiçado pela sua miséria, pelo seu pecado? Como Jesus agiu com a mulher pega em adultério? Como Jesus agiu com aquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia e a tornava impura a ponto de não poder viver a sua vida familiar e social? Como Jesus se compadece de um homem que está em profunda dor ao ver sua filhinha de 12 anos enferma e depois recebe a notícia de que ela já havia morrido? Como Jesus se compadece de uma multidão que está cega, aflita, desamparada, como uma ovelha sem pastor? Jesus é o grande exemplo. Esses dias nós estudamos no nosso grupo de crescimento, nosso GC, nós estávamos estudando os brados da cruz. E um dos brados da cruz que nós estudamos foi exatamente o de Lucas 23, 34. Você se lembra, você que faz parte de um GC, onde Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus está sendo crucificado, ele foi humilhado, ele foi açoitado, Jesus está sendo desafiado a deixar a cruz, Jesus está sendo questionado na sua identidade como Filho de Deus. Jesus está ali, sofrendo uma das maiores injustiças humanas, e ele olha para as pessoas com raiva, com vingança, com sede de retribuição. Ele olha as pessoas com maldade? Não. Jesus olha cada uma daquelas pessoas com misericórdia, porque elas não sabem o que fazem. Isso nos ajuda muito, irmãos. Você já parou para pensar naquele familiar que gera tantos problemas na sua casa, e você já olhou com misericórdia para essa pessoa, entendendo assim, puxa, esse meu filho, essa minha filha não sabe o que estão fazendo, meu pai não sabe o que ele está fazendo nesse momento da vida dele, talvez o seu cônjuge não sabe o que ele está fazendo. Não é que as pessoas não sejam responsáveis pelos seus atos, mas é que as pessoas são enganadas pelo seu próprio coração, iludidas pelo diabo e por esse mundo. Isso não quer dizer que elas não sejam responsáveis por suas escolhas, mas isso também não quer dizer que nós devemos olhar para elas sem olhos de misericórdia. As pessoas que estavam crucificando Jesus eram responsáveis e foram responsáveis pelas suas escolhas, mas Jesus olhava com misericórdia, exatamente com o propósito de aliviar a miséria dessas pessoas para que elas pudessem ver de verdade. E é por isso que Jesus escolhe morrer na cruz do Calvário, para que aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo pudessem chegar à consciência de entender o amor de Deus e poder então saber o que estavam fazendo, pudessem ter seus olhos abertos pela graça de Deus, pelo grande amor de Deus manifesto na cruz. Às vezes a gente olha as autoridades brasileiras, irmãos, e a gente vê tanta corrupção, tanta miséria, tanta injustiça, e eu sei que você também se sente muitas vezes, bravo, revoltado, e a gente se sente, mas a gente como cristão, a gente também entende, que apesar de eles serem responsáveis pelas escolhas, e de que todo mundo vai prestar conta diante do trono de Deus, a gente não tem jeito de olhar essas caras, e sem dizer assim, Senhor, tem misericórdia, me torna misericordioso, porque essa galera não sabe o que faz.
Irmãos, as autoridades mundiais não sabem o que fazem. As autoridades brasileiras não sabem o que fazem. Eles estão enganados, realmente, eles estão endurecidos pelo engano do pecado, como diz a palavra em Hebreus. Eles estão iludidos e cegos, realmente, pelas atrações desse mundo, do sexo, do dinheiro e do poder. Eles estão embriagados com suas próprias conquistas. Eles não sabem o que fazem. Quando você olha uma multidão que crucifica Jesus, e Jesus, na cruz do Calvário, quem é que estava no controle das suas faculdades mentais, espirituais? Quem estava no controle absoluto das suas emoções? Quem é que sabia o que de fato estava fazendo ali? Pôncio Pilatos, que julgou Jesus, não sabia o que estava fazendo. Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, não sabiam o que estavam fazendo. A multidão não sabia o que estava fazendo quando gritou: crucifica Jesus. Mas Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Jesus estava cumprindo o propósito do Pai. Ele sabia. E Jesus olha para aquelas pessoas enganadas pelos seus pecados, pela religiosidade, pela sua cobiça, pela miséria do pecado. E Jesus olha com misericórdia. Ele diz: Pai, perdoa, perdoa. Porque essa é a misericórdia. A misericórdia impele Jesus a orar. A misericórdia de Deus em Cristo impele Jesus a se entregar pelo pecado daqueles que o crucificavam, pelo pecado de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Essa é a misericórdia, Deus se voltar para nós em cordialidade e em amor para o nosso estado de miséria. Isso significa, irmãos, que a gente pode ser misericordioso mesmo com aqueles que nos ferem. Você está ouvindo isso? A gente pode agir com misericórdia mesmo com aqueles que nos ferem. E isso é completamente contrário a este mundo. Por isso que nós estamos vendo aqui nas bem-aventuranças. Isso aqui é reino de Deus, não é reino desse mundo. Isso aqui não é nossa carne. Ah, mas não merece. Não, não tem nada a ver comigo e com você. Isso aqui não é o nosso desejo, não é a expressão natural. Todos os dias, irmãos, a nossa carne vai correr na direção contrária da vontade de Deus, todos os dias. A sua carne vai se levantar contra o Espírito de Deus que habita o teu coração. Todos os dias ela vai querer levar você para a cobiça, para a vingança, para a mágoa, para o ressentimento. Todos os dias. É por isso que a Bíblia diz que devemos andar em espírito, todos os dias, Gálatas 5,16. E é esse Espírito de Deus que nos permite viver um reino que realmente é completamente oposto do que nós vivemos em nossa cultura, em esse mundo, na nossa humanidade. Nós podemos ser misericordiosos. Aliás, irmãos, nós podemos porque nós recebemos a misericórdia de Deus todos os dias. Lá em Lamentações, o profeta Jeremias disse, Lamentações 3,22, as misericórdias do Senhor são a causa do que, irmãos? De não sermos o quê? Consumidos. Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam por nós. E elas são a causa de não sermos consumidos pela nossa miséria, pelo nosso pecado. E é por isso que nós podemos expressar misericórdia, porque temos recebido a misericórdia de Deus. Misericórdia. Eu acho interessante quando Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, eu quero compartilhar esse texto com você. Veja o que Paulo escreve sobre um irmão em Cristo. Eu coloquei o texto aqui na projeção. Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Se alguém está grávida, que é um bom nome bíblico, seu filho está uma boa sugestão, Onesíforo, né? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes, olha o que Paulo diz, ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Paulo não deixa de orar, um irmão crente, um irmão servindo a Deus, um irmão que se importa com o reino, um irmão que foi muito útil para Paulo, que se compadeceu das suas prisões. Mas Paulo não deixa de orar, que o Senhor conceda misericórdia. Por quê? Porque ele sabe que todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia divina todos os dias. E que pessoas que recebem misericórdia, compartilham a misericórdia de Deus a esse mundo. Paulo recebeu da misericórdia de Deus através de um homem chamado Onesíforo. Assim como eu tenho recebido misericórdia de Deus através de vocês. Assim como você recebe misericórdia de Deus através de outros cristãos e outros discípulos de Jesus. A misericórdia de Deus se manifesta de muitas formas nesse mundo, mas uma delas é que pessoas recebem a misericórdia de Deus através de outras pessoas, de discípulos de Jesus, de pessoas que vivem um reino.
nós compartilhamos a misericórdia que recebemos do Senhor. E olha que interessante, Paulo diz assim, que naquele dia, ele encontra misericórdia. Nós precisamos de misericórdia de Deus todos os dias, e nós vamos precisar da misericórdia de Deus, quando estivermos diante do trono de Deus, no dia do juízo final. Nós também precisamos da misericórdia, porque nós não vamos, de nenhuma forma, receber o reino dos céus, que já habita o nosso coração, que já vivemos nele por causa de Cristo, mas recebê-lo definitivamente na eternidade, por causa dos nossos méritos. Mas nós vamos receber tão somente por causa da graça e da misericórdia do Senhor. A graça normalmente é definida como Deus dar aquilo que a gente não merece. A graça é isso, é de graça. Deus dá a você a salvação que você e eu não merecemos. Agora, misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. A gente merece a morte como produto do nosso pecado, mas Deus não nos dá a morte, Ele nos dá a vida. A gente merece o inferno como produto da nossa maldade, mas Deus não nos dá o inferno, Ele nos dá a eternidade na sua presença, aquilo que chamamos de céu, que Ele mesmo chama. Misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. Eu mereceria a punição do meu pecado, o castigo do meu pecado, mas Deus não me dá. Misericórdia muitas vezes também se expressa dessa forma com as pessoas. Você tem um amigo que mereceria uma vingança, você tem alguém que mereceria uma justa retribuição, mas às vezes você não vai dar, por misericórdia. Você tem um filho que mereceria umas boas varinhas, conforme diz o provérbio, não tem nada errado de dar umas varinhas nos filhos, irmãos, é pedagógico, é expressão de amor, Às vezes você age de misericórdia, às vezes você vai dar a varinha, com muito amor, mas às vezes você vai agir com misericórdia, e às vezes a misericórdia vai falar muito mais alto. Quantas vezes já não vi isso? Um funcionário que fez um erro terrível na empresa, prejuízo para o patrão, e aí o patrão olha para aquele cara e age com misericórdia, e naquele dia, aquele patrão ganhou o melhor empregado que ele teve nos próximos anos, porque ele foi misericordioso. Quantas vezes na igreja já vi isso? Pessoas que fizeram pecados gravíssimos, terríveis, e você então expressa a misericórdia de Deus. Como aquela pessoa aprende a receber a misericórdia? Todos aprendem a receber a misericórdia? Não. Tem gente que recebe a misericórdia e menospreza a misericórdia, tripudia a misericórdia. Mas quantos de nós aqui, irmãos, já recebemos misericórdia de Deus através de outras pessoas? E isso nos tocou profundamente. Quando a gente reconhece a nossa miséria, a gente entende melhor a miséria do outro, a dor do outro, a cegueira do outro, a dureza do coração do outro. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu convido as pessoas, elas não vêm. Eu convido lá no grupo, não vêm. Mas peraí, eu também vivi isso, eu também era assim duro de coração, eu também não queria Deus, eu queria viver para mim mesmo, eu queria o pecado que o mundo me oferecia. O que você espera de diferente dessas pessoas? É por isso que nós oramos, por isso que nós amamos, por isso que nós servimos. Por quê? Para que Deus, ao usar tudo isso, possa abrir os olhos dessas pessoas. Porque se não fosse a graça e misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Você concorda comigo ou não? Ou você acha que você estaria aqui porque você é a pessoa? Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos. Às vezes a gente olha adolescentes e jovens rebeldes. Às vezes eu acho que tem pais que se esquecem da vida que tiveram. Alguns de nós nos esquecemos do que nós já fizemos na vida. A gente vai olhar com muita misericórdia. Estava falando com um casal ontem aqui na nossa festa, a gente falando dessa geração, irmão, não tem como não olhar com muita, mas muita misericórdia, irmãos. Os nossos adolescentes, nossos jovens, não tem como olhar. O mundo que eu vivi como adolescente jovem era outro, era ruim, tinha pecado e maldade, mas era outro. O mundo de hoje é muito pior, é muito mais sedutor, é muito mais terrível, irmão. Não tem jeito da gente olhar para a próxima geração sem misericórdia. Não tem jeito de você olhar para as pessoas à sua volta sem misericórdia, porque nós sabemos da nossa miséria e como foi bom conhecer um Deus misericordioso, que estendeu a mão para o nosso estado de miséria. A misericórdia de Deus chega ao coração das pessoas através de outras pessoas também. E Jesus nos diz assim: se você for misericordioso, você alcança a misericórdia. Porque misericórdia é uma coisa que quanto mais você vive, mais você desfruta. Ela se retroalimenta.
Quanto mais você compadece dos outros, mais Deus se compadece de você, mais as coisas acontecem. Eu não estou falando de uma causa e efeito, entenda isso. Não é. É que quanto mais você reflete o caráter de Cristo em você, com a misericórdia que você tem recebido, mais a misericórdia encontra espaço no seu coração. O reino de Deus é assim, quanto mais você compartilha, mais você tem. Tudo isso é o reino, quanto mais você dá, mais você recebe. Não é porque é uma causa e efeito, mas é porque o reino de Deus funciona assim. Você recebe aquilo que você compartilha, porque você se torna mais semelhante a Jesus, porque a vida dele está fluindo através de você. Aquilo que nós retemos, irmãos, apodrece dentro de nós. Aquilo que nós não compartilhamos, irmãos, isso enrijece o nosso coração ao invés de ser bênção. Sermos misericordiosos nos faz alcançar mais misericórdia. Minha pergunta para você é o seguinte: nessa manhã, diante de Deus, você é misericordioso? Você é misericordiosa com as pessoas? Você se entristece pelo pecador, ainda que ele o tenha ofendido? Você se entristece? Ou você só fica com raiva, com ira? Irmãos, nas eleições, as últimas eleições do nosso país, essa briga de ideologias, do lado direito, da esquerda, irmão, quanto cristão que não tem misericórdia, só tem raiva, só tem rancor, quanto cristão. Eu não concordo com aquele cara que está falando isso, eu não concordo com parte da nossa geração, dos jovens, o que eles apregoam hoje, o que eles estão vivendo, mas o que eles têm sido doutrinados. Eu não concordo, não vou concordar nunca, porque não tem nada a ver com o reino de Deus, mas isso não quer dizer que eu não vou olhar essas pessoas com amor, com misericórdia. Quantas vezes chegaram irmãos, pastor, tem do lado tal, na minha família, eu não aguento, dá vontade de quebrar o pescoço desse meu sobrinho, irmão, perdoa, não sabe o que faz, tem misericórdia das pessoas, às vezes nem você sabe o que você está fazendo, a gente só se volta para um Deus de misericórdia e pede: Senhor, derrama a tua misericórdia sobre mim. A gente se entristece, a gente se compadece. Me diz uma coisa, você sente compaixão de todos aqueles que são vítimas do pecado, iludidos pelo mundo, pela carne, pelo diabo? Tem compaixão? Quando a gente fala aqui de grupos, irmãos, de evangelismo, de fazer discípulos, por quê? Porque nós somos movidos pela compaixão de Deus no nosso coração. Porque se a gente recebeu misericórdia, isso mudou a nossa vida de forma tão gloriosa, tão profunda, por que outras pessoas não devem ter também o acesso à misericórdia de Deus? Porque se Deus levantou pessoas para compartilhar o evangelho comigo, por que eu não vou fazer a mesma coisa com outros? Não tem a ver com religião, não tem a ver com estrelinhas no céu, não tem a ver com medalha de honra, tem a ver com o reino que veio e alcançou o meu coração e que transborda na vida de outras pessoas, tem a ver com o fluir de Deus na minha vida. Por isso que não tem jeito, irmão, um discípulo de Jesus ser inerte, não tem jeito de um discípulo de Jesus não multiplicar o que recebeu de Deus, não tem jeito de um discípulo de Jesus não se envolver com os dramas das pessoas, as misérias das pessoas, não tem jeito de você não se importar com a dor do outro ao ponto de orar por essas pessoas, ao ponto de compartilhar a palavra de consolo e encorajamento com essas pessoas. Não tem jeito. Se você tem experimentado a misericórdia, elas se expressam através de ações que trazem o alívio divino às pessoas, o alívio divino. Irmão, nós poderíamos passar o dia inteiro aqui meditando na misericórdia de Deus, é tão maravilhosa, mas nós não vamos fazer isso, porque eu sei que você tem que comer aquela macarronada, aquele frangão, aquela batatonese cheia de gema de ovo e clara e azeitona no meio, maravilhosa. Só não põe uva passa não, irmão, que eu não gosto de batatonese assim, mais batatonese mesmo. Mostra misericórdia, e você verá mais misericórdia. Eu vou terminar com uma frase do pastor Carlos Macorde. O pastor Carlos Macorde nos impactou muito no ensino das bem-aventuranças, no encontro de pastores que tivemos em julho, e ele falou uma coisa que é muito importante, preste atenção nisso. Ele diz assim: você não precisa entender a misericórdia, não entenda a misericórdia, você não precisa entender, você só foi chamado para amar as pessoas, a Deus e as pessoas, e agir em misericórdia. Não precisa entender: mas eu agi com misericórdia aqui, levei uma pancada no meio da ideia. Nossa, pastor, é que o senhor não conhece minha família, eu agi com misericórdia, eles me deram no meio. Irmão, você não precisa entender a misericórdia. Nós fomos chamados para amar a Deus e as pessoas,
e exercermos misericórdias e ponto final. Porque o Deus que nos chamou para isso é o Deus que diz assim: seja misericordioso, porque você vai receber misericórdia. Às vezes você não vai entender isso, você não vai, mas eu agi com misericórdia aqui, o cara pisou na minha goela, eu agi com misericórdia aqui, o cara me tripudiou, eu agi com misericórdia aqui, o cara me deu realmente uma voadora. Não, nós não fomos chamados para entender, nós somos chamados só para crer, viver, ser misericordioso, porque Deus, justo, amoroso, gracioso e misericordioso, diz: você vive em misericórdia, e você experimenta ainda mais misericórdia. E a segunda bem-aventurança aqui tem a ver com a pureza. Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração. Puros de coração. Quem de nós pode dizer: Senhor, eu sou puro de coração? Quem de nós pode dizer: Senhor, meu coração é 100% puro? Nós não podemos. Olha o que Jesus diz aqui: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Como a gente entende esse texto? A gente já viu aqui a sequência lógica das bem-aventuranças. Os puros de coração são aqueles que reconheceram sua pobreza espiritual, choraram por sua condição, que humildemente então receberam a justiça de Deus através de Cristo, então compreenderam a misericórdia de Deus em suas próprias vidas, então podem oferecer um coração limpo para Deus, porque aquele que oferece um coração limpo, e isso é possível só pela vida do próprio Deus em nós, ele vê a Deus. Quando a gente fala de coração, é preciso a gente entender aqui que o coração é o centro da personalidade humana, e envolve a mente, o intelecto, envolve emoção e sentimento, envolve a decisão e a vontade, envolve também. Às vezes há pessoas que pensam que por serem intelectuais e raciocinarem em teologia, que isso é suficiente. Não é. Uma pessoa bem versada na doutrina cristã, não significa que ela está limpa de coração. Assim também, às vezes a gente pensa que a gente chorar num culto e se emocionar, e os nossos sentimentos então aflorados pela música, as pessoas orando, então que isso também me faz um limpo de coração. Não, não é só isso. Todas essas coisas podem estar envolvidas, mas é mais, é todo o coração. Jesus sempre pede o coração, Deus sempre pede o coração: dá-me o teu coração. É o coração, porque o coração reflete a integralidade do nosso ser. É toda a nossa vida, sentimentos, emoções, intelecto e a mente, a decisão, a vontade, é toda a nossa vida. E isso é importante, porque quando a gente pensa em pureza do coração, a gente lembra que o nosso coração é uma das maiores fontes dos nossos sofrimentos, que a gente sofre exatamente por não ter um coração puro, que muitos dos erros que cometemos na nossa vida foram oriundos de um coração mau, que nós sofremos na nossa vida a maldade das outras pessoas por causa do coração mau, que esse mundo está inundado de maldade por causa do coração mau. Então, o coração é extremamente importante. Você se lembra do que Jesus diz em Mateus 15? Jesus diz assim: as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Coração que torna um homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, e essa lista de Jesus podia ir muito longe. É do coração. Jeremias 17:9, um dos primeiros textos bíblicos que eu memorizei: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem conhecerá esse coração? Quem pode conhecer o seu próprio coração? Porque ele é enganoso, ele nos trai. Às vezes nós estamos aqui na adoração, de repente você olha para um lado, irmão, você já pensa uma besteira, já vê um pensamento que não estava ali no script, não estava ali na ordem do dia. Você está ali fazendo o café de manhã e tal, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, e de repente vê um pensamento que ele quer inundar o teu coração, quer deixar o teu coração cabeludo. Você ouviu essa expressão, coração cabeludo? Coração cabeludo. Coração não pode ser cabeludo, irmãos. A gente até pode, né, Galeno? Estou brincando aqui. Nós podemos ser cabeludo, mas não. Irmãos, o coração não pode, porque é a fonte de tudo. E o que acontece? Nosso coração vai ser tentado a ir para o caminho da maldade. Então, como que é isso, ser limpo de coração?
O sentido aqui que nós vemos dentro do contexto bíblico, estudiosos, é que um coração limpo ele tem que ver com a ausência de hipocrisia. Ausência de hipocrisia. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Davi, um homem que, nos seus piores pecados, entre outros que ele cometeu a vida inteira, mas no seu pior pecado, ele adulterou, ele assassinou o marido da mulher com quem ele adultera, se torna um monstro, um perverso. Por que a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se arrependia dos seus pecados e apresentava para Deus um coração sem hipocrisia, um coração sincero. Uma outra forma de ver isso talvez seja singeleza de coração. Uma outra forma de dizer isso talvez seja assim, um coração não dividido. Davi caiu no pecado, se arrependeu, e quando ele se voltava para Deus, ele voltava com o coração inteiro. E você vê essa expressão nos Salmos, você vê o seu arrependimento, o seu quebrantamento, a sua confissão. A Bíblia chama Davi de um homem que seguiu o coração de Deus, não perfeito. Puro de coração para nós não significa impecabilidade, é impossível um ser humano não pecar nesse mundo de pecado. Não quer dizer impecabilidade, quer dizer que o nosso coração é inteiro para Deus, que o nosso coração se volta para Deus com sinceridade, não com verniz da religiosidade, não com mecanismos de manipulação de Deus, não, mas que o nosso coração está inteiro, que a gente tem um coração que se voltou para Deus por inteiro, na miséria, nos enganos, mas a gente se voltou e ofereceu esse coração inteiro para Deus. Essa pureza de coração que é um mistério que só Deus pode realizar. A oração de Davi no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque só o Senhor pode me dar. Essa consciência de Davi, Deus, só o Senhor pode me dar um coração puro. E quando Deus me dá um coração puro, realmente eu experimento a Deus, eu vejo Deus na minha vida, porque só Ele pode me dar pureza. E a grande questão que nós precisamos entender aqui é o seguinte, irmãos, nós podemos cometer erros, nós podemos até pecar, mas as nossas intenções têm que ser puras. Quando tem a ver com pureza de coração, é que a intenção do seu coração é pura. Nós não vamos deixar de errar porque somos seres humanos, somos limitados em tantas faculdades humanas, somos realmente, temos complexos, temos limitações físicas, às vezes limitações intelectuais. Nós não vamos deixar de errar, mas a intenção tem que ser pura. Se eu errar com o meu cônjuge, a intenção não era essa. Se eu errar com os meus filhos, a intenção não era essa. Se eu errar num negócio que eu fiz no dia a dia de compra e venda, alguma coisa, a intenção não era essa. Se eu peguei o troco errado e fiquei com ele, a intenção não deveria ser essa. E quando eu vi, eu vou lá devolver. A intenção do coração, a intenção do coração, a intenção do coração. A intenção do coração deve ser pura. Se eu magoei um irmão, a intenção não era essa. A pureza do coração tem respeito à intenção, aos motivos que me levam a viver a minha vida. Então, Davi pode ser um homem segundo o coração exatamente por isso. E quanto mais nós andamos com Jesus e damos liberdade a Ele de agir em nossa vida, mais o nosso coração vai se tornando como o dele. E nós vamos experimentando essa pureza de motivos e de intenções. Nós vamos experimentando realmente essa presença de Deus que, de uma forma tão gloriosa, vai purificando o nosso coração. Por isso Davi diz, só Deus pode dar um coração puro. Coração puro significa que nós amamos o Senhor, que vivemos para a glória dEle em todos os aspectos da vida, ainda quando errarmos, ainda até quando pecarmos. Nós amamos a Deus na prática, e as nossas ações então vão correspondendo cada vez mais à intenção do nosso coração, de amar a Deus sobre todas as coisas. Só assim é possível amar o próximo como a nós mesmos. A pureza do coração que vem de caminharmos com aquele que é puro, que é santo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. O texto diz que os puros verão a Deus, e esse é o objetivo do cristianismo inteiro, irmãos, é que nós vejamos Deus, que nós vejamos Deus na nossa vida hoje, que nós vejamos Deus no nosso dia a dia, que nós vejamos Deus na nossa casa, na nossa família, em nossa igreja, mas sobretudo, que no grande dia da volta de Jesus, nós vejamos Deus face a face. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem pureza do coração, não mais um coração enganoso e mau, cheio de intentos malignos, que é o que Jesus descreveu em Mateus 15, mas é um coração que ama a Deus,
e que deseja lá no seu interior fazer tudo que glorifique a Deus, tudo que agrade a Deus, ainda que não consiga todos os dias, não consiga em todo o tempo. Hebreus 12:14, ninguém verá o Senhor. Nós temos, irmãos, a promessa de que um dia veremos Deus face a face. Paulo diz assim, agora a gente vê como por um espelho, um dia veremos como Ele é, veremos Deus face a face. E esse é o propósito de todo o cristianismo, toda a ação de Deus, a salvação de Deus, é um dia você estar com Deus para sempre, vendo e contemplando a sua glória face a face. Algo impossível a nós nesse mundo, porque nós não suportaríamos ver Deus face a face. Ai de nós, como Isaías sentiu, ai de mim, eu vi o Senhor no alto sublime trono, ai de mim, não posso, mas vai chegar o dia que veremos Deus. A promessa em Filipenses 1:6 é, aquele que em você começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Quem começou em você a boa obra vai completá-la, se o seu coração está realmente rendido, se os motivos do seu coração estão diante do Senhor, se o seu coração deseja realmente amá-lo com tudo que você tem e é, Deus vai completar a obra. A obra de Deus na sua vida não é fadada ao fracasso, Deus não vai te abandonar no meio do caminho, mas é importante que a gente entenda que isso não significa que eu vou ser passivo na minha fé. As bem-aventuranças não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu me torno por causa daquilo que Cristo está fazendo em minha vida, é aquilo que eu sou por causa do que Cristo está fazendo em minha vida, mas nós cooperamos com a ação da graça de Deus. A graça de Deus que nos salva também nos educa no caminho da justiça, conforme Paulo escreveu para Tito. A graça de Deus recebe também um coração pronto, um coração que se impulsiona, um coração que se volta para Deus cada vez mais. Deixa eu ler alguns textos para terminar esse ponto com você. A Bíblia diz em Tiago 4:8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago está escrevendo para cristãos, ele está dizendo, galera, há algo que você precisa fazer também, algo que é sua parte. Eu não vou citar o texto aqui, mas Paulo diz em Filipenses 2:12, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Nós cooperamos com a graça. Nós jamais podemos nos aproximar de Deus se Deus não tivesse se aproximado antes da gente. Mas uma vez que Ele se aproximou de nós e nos trouxe a comunhão, agora nós também temos o desejo. É um relacionamento. Também tem a nossa parte, tem a nossa sede, tem a nossa fome, tem a nossa busca. Agora tem o nosso coração que se volta para Ele. Ele diz assim, então limpem as mãos. Você pode limpar a mão, tem renúncia que você pode fazer, tem pecado que você pode dizer não. Por quê? Porque o Espírito já te habita. Jesus já morreu na cruz por você, Ele está com você. A misericórdia dele está sobre a tua vida. Não tenha a mente dividida, aquilo que eu estava falando, um coração puro, um coração que não é mais dividido pelo pecado, e se eu sirvo a Deus ou não, não é um coração mais dividido, é um coração inteiro, ainda que seja um coração que não é perfeito, mas é inteiro para Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Nós fazemos morrer os atos do corpo pecaminoso, irmãos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito de Deus nos habita, nós somos capazes de dizer não à tentação, não ao pecado. Estamos andando com Deus, vamos enfrentar a tentação numa posição de força, não de fraqueza. Não vamos dizer, a tentação veio muito forte, não é a tentação que vem forte, é nós que estamos fracos. Se nós estamos andando com Deus, movidos pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito, nós vamos enfrentar a tentação numa posição de força. E como é bom você receber uma tentação e dizer não à tentação, não ao pecado, não à cilada do diabo, como isso fortalece a sua fé, como isso te aproxima ainda mais de Deus. Quanto mais fiéis a Deus, mais experimentamos dele. Quanto mais misericórdia exercemos, mais misericórdia temos. Quanto mais expressamos a nossa santidade ao Senhor, mais santos nos tornamos. Olha o que diz Paulo em Colossenses 3, ele diz, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia, irmão. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Façam morrer. Você faz morrer, porque o Espírito você já tem, porque a verdade da palavra você já tem. Você não vai deixar de ter desejo de cobiça, mas você pode desligar o celular, você pode desligar o computador, você pode refrear os sites pornográficos no seu computador, isso você pode. Você pode realmente desviar o seu olhar quando algo te chama a atenção, isso nós podemos. Você e eu não vamos deixar de ter desejos maus, mas nós podemos fazer
uma parte que coopera com a graça de Deus que já está agindo em nós, com o propósito de nos tornar santos, de vivermos a presença de Deus e não nos afastarmos do Senhor. Eu queria deixar essa verdade para você. Jesus expulsa o nosso medo de não ver o agir de Deus. Então ele diz assim: olha, puros de coração, vocês vão ver Deus. Vocês vão ver Deus e vocês vão experimentar Deus. E vocês já vão ver o agir de Deus aqui nesse mundo. Mas um dia nós o veremos face a face. Eu quero chamar você para orar comigo nesse momento. Nós vamos cantar uma canção tão linda, que seja uma oração para nós, um anseio. E na verdade essa canção, ela está em cima do Salmo 24, que eu quero ler com você. Salmo 24, lá no Velho Testamento, tem toda a conexão com o que Jesus diz aqui nas bem-aventuranças. Alguns de nós já memorizamos esse Salmo, não sei se foi a tua experiência. Ele diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Lá no Velho Testamento o salmista não tem a revelação, não tinha a revelação que nós temos hoje, do Espírito Santo, do Evangelho, da obra de Cristo na cruz. E olha como ele, inspirado por Deus, escreveu essas palavras: quem pode ver a Deus? Os puros de coração verão a Deus, aqueles que oferecem a Deus todo o seu coração, e permitem que o próprio Deus os purifique. Como está o teu coração? Feche os seus olhos nesse momento. Queria convidar você a orar. Eu perguntei como que está a tua misericórdia, se você é misericordioso, mas como que está o teu coração? Há pureza no seu coração hoje? Teu coração está dividido de alguma forma com o pecado, com a cobiça, com a ganância, com a ira? Como que está o teu coração? Com o egoísmo, com a soberba? Deus espera um novo coração, e Ele opera esse novo coração quando você dispõe o seu coração sem hipocrisia, sem mentira, inteiro. Você pode chegar diante de Deus nessa manhã e dizer: Senhor, está aqui o meu coração inteiro. Ele é enganoso, ele é mau, mas está aqui diante do Senhor, porque eu quero ver a tua face, eu quero experimentar cada vez mais da tua presença. Toma o meu coração, recebe o meu coração nessa manhã. Não saia daqui com o teu coração cabeludo, teu coração dividido. Não saia daqui com o teu coração sem estar completamente voltado diante do Senhor, em humildade. Os pobres de espírito, os que choram e lamentam sua pecaminosidade, aqueles que são humildes e mansos, aqueles que têm sede e fome da justiça de Cristo em suas vidas, aqueles que são misericordiosos porque têm recebido a misericórdia, podem viver com pureza de coração diante de Deus.